Você sabia que muitos iniciantes acabam perdendo muito dinheiro por erros básicos? Hoje eu vou te mostrar quais são esses erros e como que você pode evitá-los. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E o primeiro erro que eu sempre vejo a galera iniciante cometer aqui é justamente o erro de você investir sem ter nenhum tipo de conhecimento ou de planejamento. Se você não tem noção do que é o que aquela ação, do que aquele ativo faz, o que ele representa, como que ele funciona, como que ele ganha dinheiro, como é que ele perde dinheiro, o que é que ele tem que fazer ali para poder manter seu crescimento. Bom, se você não consegue entender o básico de algum tipo de investimento, você não deveria investir nele. Existe um grande investidor chamado Peter Lynch que fala uma frase sensacional que é: se você não sabe ou não consegue explicar para uma criança de 5 anos o porquê que você está investindo naquele ativo, você não deveria estar alocado naquele ativo. Então, o conhecimento ele é imprescindível para qualquer coisa que você vai fazer, inclusive aqui dentro do âmbito dos investimentos. E a outra parte é justamente a parte do planejamento. Você tem que saber o quanto que você quer ter em cada classe de ativo. Você tem que entender quais são as suas metas e fazer as suas metas e objetivos conversar com seus investimentos. E o principal, você precisa saber o seu perfil de risco para não alocar muito em ativos que são mais arriscados e você não tem perfil para aguentar aquilo ali. Mesmo que o ativo seja bom, você vai acabar perdendo dinheiro porque vai ter algum problema, vai ter uma crise e você não vai conseguir manter a sua posição por medo. Se você não sabe como identificar o seu perfil de risco, eu ensino o passo a passo que eu uso aqui com os meus clientes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que nesse vídeo eu te explico em detalhes como que você pode descobrir o seu. O segundo grande erro que eu vejo as pessoas fazendo é justamente seguir o efeito manada e investir também por impulso. Quando você segue o efeito manada, você basicamente está fazendo o que todo mundo está fazendo. Isso representa dois grandes problemas. O primeiro problema é que você não tem o conhecimento para fazer aquele investimento, ponto que eu acabei de falar agora há pouco. E o segundo problema é que não é porque todo mundo está fazendo que aquilo ali é de fato bom ou ruim. Você precisa se basear aí em dados para poder chegar na conclusão se faz ou não sentido. Então, basicamente, o efeito manada é quando todo mundo fala compra, compra, compra e você compra, ou quando todo mundo fala venda, venda, venda e você vende. E depois que todo mundo já comprou, possivelmente aquele ativo já se valorizou, já está em euforia, provavelmente está caro. A tendência é mais fácil ele cair do que ele subir. Ao mesmo tempo que quando todo mundo está falando venda, 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 é de se esperar que todo mundo já tenha vendido e você então vá vender a um preço mais barato e aí você vai comprar caro, vender barato, você vai perder dinheiro. Inclusive, uma outra frase de um grande gestor de recursos chamado Warren Buffett, ele fala a seguinte afirmação: você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, que é literalmente o oposto aqui do efeito manada. Então esse é um grande erro, é o segundo grande erro que eu vejo as pessoas cometendo aí nas suas carteiras de investimento. Agora, para evitar esse erro, basicamente você tem que seguir dados, fazer a sua análise, ver ali se aquilo ali que você está comprando faz de fato sentido ou se é simplesmente um hype do momento. No entanto, uma decisão que você pode fazer agora mesmo no hype desse vídeo é deixar aquele like aqui embaixo para ajudar a gente a crescer o canal. Combinado? O terceiro grande erro que eu vejo as pessoas fazendo é a falta de diversificação na sua carteira de investimento. A diversificação é conhecida como o único almoço grátis de uma carteira. Ela permite que você tenha retornos altos ou mais altos para um nível menor de risco. Você consegue reduzir então a volatilidade da sua carteira, a chance de você perder dinheiro da sua carteira de investimento. Existem dois tipos de risco que a gente tem que entender. Existe o risco sistêmico e o não sistêmico. O sistêmico é quando tudo cai, então não tem como você se prevenir, tudo vai cair, não tem o que ser feito. Agora, o não sistêmico é justamente quando é uma classe, um grupo, algum tipo de ativo que está caindo por um tipo de problema em específico que apareceu, que surgiu, e aí faz esse grupo cair. Daí, você consegue se proteger desse problema se você tiver uma carteira diversificada. E como é que é uma diversificação? Bom, você tem que ter ativos de renda fixa, ativos de renda variável. Dentro da renda fixa, você pode ter mais curto prazo, médio prazo, longo prazo. Dentro da renda variável, aí você vai ter vários grupos de ativos, né? Temos criptomoedas, que são mais arriscadas, temos commodities, também são algumas mais arriscadas, temos ações, temos REITs. No Brasil, a gente tem os fundos imobiliários, que é o meio termo entre renda fixa e renda variável, né? Mas ainda está dentro do grupo de renda variável. Enfim, cada classe de ativos tem grupos de setores, aí você tem que conhecer os grupos de setores. Então tudo isso faz sentido para que você possa investir
de forma melhor e mais diversificada. A gente tem vídeo aqui no canal te ensinando sobre renda fixa e sobre cada um desses de renda variável que eu mencionei. Tem REITs, tem ações, as ações mais seguras que são pagadores de dividendos, ações mais arriscadas. Eu vou deixar links de alguns vídeos aqui embaixo na descrição, caso você se interesse em assistir e conhecer mais sobre essas empresas para ver aí se faz sentido para sua diversificação. O quarto grande erro que eu vejo sempre acontecer nas carteiras de pessoas iniciantes é você focar apenas no retorno e esquecer que existe o outro lado, que é a questão do risco. Toda vez que você investe no fundo imobiliário olhando a questão do dividendo, você está olhando o retorno, quanto que eu estou ganhando para investir aquilo lá. Mas você esquece de olhar o risco. Isso acontece não só com fundo imobiliário, acontece com ações, acontece com renda fixa, acontece dentre todos os grupos de ativos. E às vezes faz sentido você correr esse risco para ganhar esse retorno adicional, às vezes não. Você tem que aprender a diferenciar entre o risco que você está correndo versus o retorno que você está tendo a mais do que o que você está ganhando. Só para exemplificar aqui, imagina agora que você tem, por exemplo, uma renda fixa segura, tipo do governo, pagando 10% ao ano. E aí você vê um banco que está prestes a quebrar pagando 11%. A chance de você perder o dinheiro nos 11% é muito grande, porque esse banco, como eu falei, está prestes a quebrar. Então, para você ganhar apenas 1% a mais, não faz sentido, entendeu? É um risco desnecessário para ganhar pouco a mais. Então, pode fazer sentido você correr mais risco ou pode não fazer. Tá? Não estou dizendo que não faz sentido correr risco, você tem que estar apenas ciente aí dos riscos que você vai estar correndo dentro da sua carteira de investimento para ver o que faz sentido para você e o que não faz sentido. No entanto, o único investimento que você pode fazer agora mesmo, que vai te trazer um alto retorno por um baixo nível de risco, o risco é zero, na verdade, é você se inscrever agora mesmo no canal e não perder nenhum dos conteúdos que trazemos por aqui, que são focados em te ajudar a melhorar aí a sua carteira de investimentos. O quinto grande erro que eu vejo sempre os investidores iniciantes fazendo é de você negligenciar o controle emocional e também a tomar decisões impulsivas naquele calor do momento. E aí entra inclusive com pontos que a gente já trouxe aqui, que a questão do efeito manada é uma das formas de você tomar decisões impulsivas. Todo mundo está comprando, você vai lá e compra. Todo mundo está vendendo, você vai lá e vende. E aí qual é o grande problema? É que em geral, os melhores momentos para você comprar alguma coisa é quando ele está barato. E em geral, as coisas só ficam baratas quando tem algum problema acontecendo. Ninguém vai te vender algo bom a preço de banana porque é bonito, porque você é legal. Isso não acontece. Acontece porque a pessoa está incerta daquilo ali e acaba vendendo ali justamente no efeito manada que eu acabei de explicar. Então, para que você tenha melhores retornos na sua carteira de investimento, é importante que você aprenda a controlar o seu lado emocional. Tomar decisões únicas e exclusivamente baseadas em dados ajuda você a evitar esse grande erro. O seu foco deveria ser: esse ativo está na minha carteira, ainda faz sentido para as minhas metas, para os meus objetivos? Se sim, mantém. Se não, vende. Aí a segunda pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: pronto, ele faz sentido, mas será que ainda é um bom ativo ou não é um bom ativo? Aí para saber se é ou não um bom ativo, você tem que ser capaz de fazer a avaliação. Entra a questão do conhecimento que eu falei lá no ponto inicial. Você faz uma avaliação: isso aqui ainda acho que vai trazer um bom retorno. Não acho que faz sentido, vou tirar. Mesmo você saindo no prejuízo, é melhor você sair com pouco prejuízo e tendo uma certeza, uma garantia, não é nem certeza nem garantia a palavra que eu quero. Ter uma segurança maior que a sua carteira está de fato fazendo sentido com as suas metas e objetivos e está fazendo sentido dentro da sua análise do que simplesmente você manter aquele ativo e o ativo subir ou cair, mas ali é sorte, não é porque você fez uma avaliação criteriosa. Então é importante que você tenha um plano de investimento concreto que vai definir o quanto que você vai ter em cada classe de ativo e que você faça essas avaliações constantes no seu portfólio para ver se esse ativo faz ou não faz sentido. Por fim, eu gostaria de dizer que investir pode ser inclusive uma excelente forma e até prazerosa de você construir o seu patrimônio a longo prazo. Mas para que você consiga construir o máximo possível, você precisa evitar esses erros que eu mencionei agora há pouco. Pois cada um desses erros que eu comentei aqui vão acabar destruindo o seu patrimônio se você ficar cometendo esses erros. E se você não aprende com o tempo como evitar cada um deles, tenha certeza que provavelmente você não vai ser um bom investidor. Agora, para te ajudar com isso, eu ofereço a minha consultoria personalizada que vai te ajudar não só a acumular mais patrimônio, mas ter um plano de investimento com carteira diversificada e evitar esses vários erros que eu comentei aqui. Se você gostaria da minha ajuda para fazer esse suporte para você, é só agendar uma reunião comigo pelo link que está aqui abaixo, que eu prontamente irei
te ajudar. Tendo dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos que ficaram comigo aqui até o final. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, batendo no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E eu te aguardo então no próximo vídeo.